Então, nós, na realidade, não foi uma sabatina, foi um painel de candidatos, porque a gente gostaríamos de conhecê-los, perceber como é que eles são no dia a dia, e realmente o principal é o plano de governo dos próximos 4 anos. Então, todos os ouvintes, né, que estão nos escutando agora, né, a importância de a gente fazer com sabedoria esse voto, estar presente lá no dia, porque é os 4 anos futuro da nossa cidade aqui, que vai no dia a dia, né? A gente vai ver calçada, segurança, saúde. Então, muito importante a gente ficar atento a isso. E em cima disso nós chamamos o Conselho das Entidades, promovemos o Conselho das Entidades, presidente do Conselho das Entidades. Então estiveram presentes o presidente da OAB, o presidente do Cindy Lojas, o presidente todos os presidentes, né, do CDL, do Observatório Social, do Sindivest, do Cifitec. Nós fizemos um pool de entidades, são 12 entidades, e que representam quase 95% do nosso PIB aqui da cidade. Tem mais de 3 mil empresas associadas a essas entidades, e que se envolve com mais de 40 mil trabalhadores. Então, nós achamos muito importante a gente fazer esse conselho, né? Nós já tínhamos esse conselho, mas reativar esse conselho. Fizemos 15 reivindicações, várias mãos desse conselho, quais as reivindicações que a gente acha que para o futuro na nossa cidade é importante, visando sempre prosperidade, a gente evoluir com qualidade de vida, envolvendo toda essa classe empresarial. Então nós estipulamos, né, fizemos também um sorteio. Então foram 6 candidatos em 3 dias alternados, os 6 candidatos, os pré-candidatos, e nós sorteamos 2 entidades, 2 entidades por noite para fazer as perguntas, né, de acordo com o que nós tínhamos conversado. Então foi realizado um pleito em várias mãos. E isso foi muito, muito esclarecedor, muito importante, porque nós conseguimos amadurecer. Eu acho que isso é muito democrático. A gente conseguiu amadurecer e sentir como eles são como candidatos, como é o comportamento deles frente a algumas determinadas perguntas, frente ao empresariado, e ao mesmo tempo a gente também está divulgando isso nas redes. Deu muita repercussão, foi muito positivo. Nós tivemos nas nossas redes de todas as entidades audiências enormes. Ô Rita, bom dia, né? Bom dia. Esse foi o primeiro painel, Rita? Esse foi o primeiro painel. Na realidade, o nosso ápice sempre é o debate, que vai acontecer dia 11 de novembro. Mas como nós sentimos que era curto o espaço, hoje a campanha das eleições ela está menor, né? Sim. Tem mesmo. E era importante ter esses fóruns de discussão. Então, conversando com as entidades, que nós já tínhamos feito umas 2, 3 reuniões com os presidentes, e já tínhamos elencados essas reivindicações, são 15 ao todo, na parte estrutural, da saúde, segurança pública, né, principalmente, melhores acesso, Guabiruba, Brusque. Daí tem várias ações assim bem importantes na parte de educação. Como nós já tínhamos isso pronto, nós já tínhamos nos reunidos, surgiu a ideia entre todos os presidentes, né, e a CIB acho que foi protagonista nisso, foi tudo na sede lá nossa. Vamos fazer o painel, né, e vamos divulgar isso nas redes, colocar isso na TV. Eu acho que é uma forma também de a gente sentir como é os candidatos, amadurecer, e foi muito importante. A gente deu exatamente o mesmo tempo para eles, foi 1 hora de bate-papo, que eles tiveram em torno de 15 minutos para falar do plano de governo, e depois teve os nossos questionamentos, e de uma forma assim bem positiva. Rita, o cargo de prefeito, ele aliás, qualquer cargo que você venha ocupar, mas falando aqui em âmbito de administração pública, ele é de uma responsabilidade tremenda. O que deu para sentir, assim, de um modo geral, dos candidatos? Há um preparo, há um conhecimento da situação da cidade, dos anseios da sociedade, independente se é da classe empresarial, se é do cidadão de modo geral? O pessoal está preparado? O que você sentiu? Eu acho que nós temos ali bastante talentos, que inclusive a gente visualizou que
independente de partidos, né, a gente poderia talvez ter um determinado candidato que ele é mais focado em mobilidade urbana, ele tem esse perfil, o outro é mais político no sentido de ter mais lobbies, representatividade. Se nós pudéssemos no conjunto da obra, né, depois finalizando o candidato que vencer, talvez chamar um desses para contribuir, acho que seria muito positivo. Nós sentimos isso do modo geral. Independente disso, nós estamos falando entre as entidades e conversando bastante. A gente tem que ter um representante aqui também a nível estadual e federal, né? Quem sabe essa escola, que eu acho que é uma grande escola para eles também, quem se lança candidato, que vai, né, nos bairros, vai nessas sabatinas, vai em outros fóruns que nem o Grupo fez, nós fizemos, as rádios estão fazendo, o jornal está fazendo. Dá uma escola muito boa. Quem sabe dali, né, mesmo que ele não seja eleito como o nosso gestor futuro, quem sabe a gente não pode ajudá-lo, né, para a gente ter uma representatividade política, que nós estamos precisando ter alguém aqui de raiz da nossa região lá no ou estadual ou federal. Estamos precisando dessa liderança. Principalmente, acho que na década de 90 foi o Serafim Venzon foi o último representante aqui da. Aliás, o Clodoaldo já é mais novo aqui, mas a eleição do Venzon foi uma articulação bastante forte de vários setores, justamente por conta dessa representatividade. E de lá para cá nós não tivemos mais. Né? Nós não tivemos, nós temos ali o trevo da BR-101 que nós estamos resgatando, nós temos de novo a barragem de Botuverá, foi tão noticiada positivamente, daí como deu esse problema com o governo, né, do governador que sai, não sai, agora está afastado, mas isso ficou tudo em água fria, como digamos assim, né? Então, claro que surgem lideranças aqui muito positivas. Recentemente nós estávamos com o deputado Chiodini, fantástico, assim, eu acho que ele gostei muito dele, né, também como deputado, e disse, olha, eu encabeço isso para vocês, eu ajudo. Mais uma vez as entidades estão fazendo os ofícios, ele nos deu de novo, como fazer todo o caminho que nós já sabemos, né? Eu acho que eu estou na associação há 10 anos a gente faz esses pleitos, mas faria diferença se nós tivéssemos um representante nosso lá dentro. Nós precisaríamos alguém aqui falando também das nossas ansiedades, né? Porque faz parte, é assim mesmo, né? Não desmerecendo nenhum deputado, porque eu acho que eles nos auxiliam bastante. O próprio deputado agora se prontificou nos ajudar, e tem outros que nos procuram, e a gente está de braços abertos para recebê-los. Agora nós não podemos escolher e dizer, olha, queremos ajuda, Brusque precisa por causa da barragem, por causa da BR, tem outras ações que nós precisamos, mas seria muito mais facilitador se nós tivéssemos alguém aqui. Quem sabe a gente não constrói alguém com pensamento coletivo, né? Isso que eu entendi com as entidades, sabe, Clodoaldo? Achei muito importante esse pensamento lógico que a gente criou, essa unidade, e também isso é um exemplo muito legal para o Estado. Eu, como presidente da Associação Empresarial, quando eu falo do associativismo e que a gente tem esse conselho de entidades para outras, é um exemplo. Eles me pedem muito para falar sobre isso em todo o Estado. A gente dá muitas lives porque nós temos uma união muito forte aqui. Isso é muito bom e muito positivo. A gente realmente consegue se unir, ter força para conseguir vários pleitos. Vê a questão da saúde, né? A gente, querendo ou não, né, nós atuamos junto, né? Claro, o mérito maior é da Secretaria da Saúde, mas a gente pleiteou muito os respiradores e fomos lá em plena pandemia pessoalmente, várias lives trazendo também o secretário a nível estadual de saúde junto, né? Sempre junto, parceria com a prefeitura, né? Então eu acho que esse o caminho, ele é importante. Esse caminho tem que ter, um dos primeiros pleitos é esse, é fomentar, né, o nosso diálogo, né, desse setor produtivo que está representado ali, serviço, indústrias e comércio. Então, fomentar esse diálogo e também a gente ter uma voz ativa, não só nos ouvir e não ter algo ativo, a gente também estar juntos, né, através dos conselhos, como exemplo de gestão, que nós podemos auxiliar muito. Eu acho que isso tudo facilitaria muito o próximo gestor. Ao longo do tempo, nessa questão,
Vocês sentem que são vozes ativas? Nós temos até conversamos muito sobre isso. A gente tem certinho, assim, em termos cronológicos, nós tivemos um período que nós estávamos completamente afastados do poder público. Mas aos poucos, acho que nesses últimos anos, o poder público começou a sentir o quanto é importante o gestor, né, privado, né, também estar presente para estar junto aos conselhos, para direcionar alguma coisa ou outra. O próprio Observatório Social saiu dessas entidades, né? Ele é filho, primeiro foi da CIB, junto com o Tato, né? O Tato que puxou isso para nós como diretoria. Eu estava nessa diretoria e a gente encabeçou isso. Então, e olha hoje como ele ajuda o gestor, como é positivo. Sim. Estar o Observatório Social junto. Foi uma das questões aqui que nós colocamos. Você vai respeitar o Observatório, porque já está consolidado, ele já existe, ele já evitou alguns milhões a menos que nós iríamos pagar a mais, aliás, né, em relação a compras, e está ajudando muito. Então é um amadurecimento do próprio gestor, né, aqui político. Então é uma pena se entrar alguém, né, que talvez vire as costas pro setor produtivo, porque ele que está gerando impostos, está gerando emprego. Então nós temos que trabalhar juntos, cada um no seu quadrado, como eu digo, né, cada um respeitando as suas áreas, mas eu acho que pensando junto, né? Pensando juntos. Acho que toda a cidade cresce, eu tenho absoluta certeza disso. Só lembrando, o Observatório Social, que, como a Rita falou, foi uma ideia trazida aí pelo Tato Zen lá na década passada, né? E que num primeiro momento foi visto com olhos, e ainda é visto, né? Não só em Brusque, mas em todos os lugares, porque ele tem um papel justamente de fiscalizar, né? De estar de olho realmente na atuação dos mas de forma isenta, isso que nós colocamos sempre, né? De forma isenta e procurando fazer o papel de um olho do cidadão, né? O olho do cidadão. Está sendo aplicado aí. Rita, mas esses pleitos, claro que você elencou ali uma série deles que foi encaminhado aos candidatos. Qual seria o mais imediato, aquele que requer uma atenção mais imediata do futuro prefeito? Nossa, nós colocamos 15, nós temos tantas questões, né? Uma das que a gente também falou bastante foi o fundo da questão da segurança, que hoje nós estamos muito bem não resolvidos. A segurança a gente sempre vai buscar alternativas, questão tecnológica principalmente, mas também através das entidades, né? E a CIB também foi na gestão do Alisson, a gente entrou firme com o fundo para cooperar com a nossa Polícia Militar e Polícia Civil. Então, a gente sabe que especificamente esse fundo, o próximo gestor que vier, se ele for contra, ele tem o poder da caneta, né? E a gente fez todo um trabalho com a sociedade, com os vereadores, né? Tá consolidado mais uma vez, de novo é um case, né? Porque pode a gente já usou também como case de exemplo nossa região para levar para as outras cidades aos redores, para melhorar também, né? Porque esse fundo reverte em melhorias físicas para eles, no sentido de, acho que carros, melhorias das condições de sala, móveis, são coisas que precisa, não é o efetivo específico, né? É a infraestrutura por trás, que é muito importante, muito necessário. Então, é um dos pleitos que a gente colocou para todos, tem que manter isso, né? Um outro que nós estamos colocando bastante é a questão da mobilidade urbana. Nós estamos com alguns gargalos, né, bem grandes de trânsito. Como melhorar isso? Então a gente perguntou para todos. Esse acesso que nós já estamos discutindo há tempo, né, essa visão dos acessos, melhorar esses acessos, principalmente quem vai ali para o Guarani, que daí estou falando especificamente de Brusque, nós estamos falando de gestão de Brusque, mas esses acessos ao Guabiruba e até a própria lá indo para Botuverá, esses acessos, quais as melhorias? Então tem propostas bem interessantes até de pontes, né? Então infraestrutura, também assim, como trazer recursos, também é outra preocupação, né? Digamos assim, nós temos que ter um prefeito que fale com o federal.
não pode ser distante dele. Que tenha portas abertas lá, que né? Que tenha portas abertas, isso é importante a gente falar, né? Nós não podemos ter um contraponto aí que a gente não possa trazer investimentos para infraestrutura. Então, tem várias questões, né? A próprio diálogo, né? A gente tem esse diálogo permanente. Aqui, deixa eu ver aqui que nós mais botamos: solução dos problemas relacionados a moradores de rua e ambulantes. Esse é um problema. Também. Esse é um problema agora nosso já, né? Nós temos que pensar muito sobre isso. Nós já estamos com um movimento bem grande. Tem instituições religiosas que se propõem, eles fazem um trabalho bem feito, a gente tem que respeitar essas instituições. Mais uma vez, é alguma coisa público, talvez religioso nesse momento, e privado. Né? Essas triangulações são importantes e a gente pode ser o elo dessas as federações, a associação, né? Essas entidades pode ser esse elo, né? A gente tem que ser esse elo de fomentar. Por isso é muito importante o poder público sempre estar nos ouvindo, porque a gente consegue arrumar esses elos e sentar em uma mesa e ter um pensamento único que é bom para todos, né? Então, moradores de rua e os próprios ambulantes, que é uma reclamação muito grande. Se a gente também não tem um freio, ou não é questão nem de freio, mas não ter assim um regramento e uma fiscalização também, uma fiscalização, isso começa a vir, né? Você sabe, em outras cidades, se é abandonada, vem um avisa o outro e começa a vira bagunça, e a gente pode ter outros problemas aí que a gente não tem no dia a dia, né? São 8h23, eu vou fazer um rápido intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta na sequência com a entrevista com a empresária Rita de Cássia Conte, presidente da Associação Empresarial de Brusque. Já já. Baixe o novo aplicativo da Rádio Cidade para o sistema Android e para o sistema iOS. Com o novo aplicativo da Rádio Cidade, além de ouvir a rádio em qualquer lugar onde tiver acesso à internet, você também pode acompanhar todos os programas transmitidos em vídeo. Use o aplicativo Rádio Cidade e assim você pode mandar e-mail direto para nossa equipe. Baixe agora o novo aplicativo Rádio Cidade Brusque e desfrute de um completo conteúdo. E não esqueça, compartilhe com seus amigos. Meu, você tá sabendo dessa daqui? Olha só, choveu tanto que a maré subiu e tinha até crocodilo andando pela rua, meu. Você ainda acredita em tudo que te mando pelo celular? Cara, é mentira. Antes de compartilhar qualquer notícia, eu vou atrás dos veículos essenciais. A televisão e o rádio, eles têm credibilidade. São eles que apuram o fato pra você não ficar aí, ó, pagando pato. Não pague o pato. Confie em quem apura o fato. Acaerte, Rádio e TV, veículos essenciais. A Delegacia Virtual é um serviço da Polícia Civil disponível ao cidadão para registrar ocorrências online. Atualmente, o serviço atende às seguintes funções: acidente de trânsito sem vítima, perda de documentos, perda de objetos, recuperação de documentos, recuperação de objetos, ameaça, calúnia, injúria, difamação, furto e roubo, maus tratos contra animais, discriminação de pessoa com deficiência, denúncia anônima, danos causados por fenômenos naturais,
Uma vez terminado o preenchimento dos dados, você receberá por e-mail o número do protocolo e poderá consultar depois. Atenção! Esse serviço está disponível para registros de fatos ocorridos apenas em Santa Catarina. Acesse www.delegaciavirtual.sc.gov.br. Este ano, esperamos alguns meses por uma vida que aos poucos volta a ser normal. Mas entre nós, existem milhares de pessoas que esperam muito tempo por um transplante. Esperam pela doação de um órgão, um tecido, para que voltem a fazer as coisas mais simples, como respirar, comer, ver. Esperam por um dia em que a vida simplesmente continue. Horas e 28 minutos, 8h28. Estamos de volta com o Rádio Revista Cidade, manhã de quinta-feira, dia 29 de outubro. Rapidamente aqui cumprimentar os nossos espectadores que estão nos assistindo pelo Facebook. A Lourdes Tamazia, a Gabriela Kuzik, Danilo Lara, também Rafael Vanessa, o Décio Izar, que a gente já cumprimentou, Lourdes Adame. A Elane Carvalho está perguntando, alguém sabe dizer que horas que passam as vagas de emprego? Isso passa durante toda a programação, viu, Elane? Também o Antônio Grignani, Angelita Evaristo, Dolores Comper, a Marlete Vieira, Fabiano Vinotti. Quem mais está aqui com a gente? Camila Ruaro, a Maria Rosa Seula da Silva. Aqui também o Décio está fazendo um comentário. Politicagem, por que não denunciou na época dos fatos? É sobre aquele caso do Jean Loureiro, né? Pois é. Do caso do Jean Loureiro, certamente esse comentário aí do Décio Izar. São 8h29, estamos entrevistando. Um abraço pessoal do Despachante Mafra, que estão nos acompanhando também. Abraço lá pro pessoal do Despachante Mafra. Estamos entrevistando a empresária Rita de Cássia Conte, presidente da Associação Empresarial, acerca das conversas que a classe empresarial teve com os candidatos a prefeito de Brusque. Rita, seguindo ainda nessa linha das propostas, né? Nós até conversávamos aqui fora do ar e você até deu uma pincelada antes, uma preocupação bastante forte com a questão da segurança, né? Da manutenção desses convênios que agora está tudo regularizado, tudo certinho. Tudo regularizado. É uma responsabilidade que não seria do município nem da classe empresarial, né? Não deveria mas que ser. Deveria ser do governo do estado. Mas que a classe empresarial entende que é necessário esse envolvimento. Eu acho que tem que ter uma sensibilidade, infelizmente. Isso é uma questão até nacional, né? De ver a segurança como é a nossa segurança no país. Como nós temos uma qualidade de vida aqui diferenciada e nós precisamos sempre o pleito de mais efetivos, eles deveriam ter uma estrutura melhor, mas como nós não vem muitos recursos para cá, nós sentimos essa necessidade de criar, né, de forma toda legalizada, tudo certinho, um fundo que possa ajudar tanto a Polícia Civil quanto a militar, e hoje funciona muito bem, está aprovado, né, pela Câmara dos Vereadores, tudo certinho. Então, realmente não deveria os empresários, né, do modo geral, essas entidades estarem envolvidas com isso, mas a gente também não pode fechar os olhos, né? O nosso país ainda tem muito a amadurecer nesse sentido, e eu acho que é importante dar continuidade a esse fundo que não afeta ninguém e só traz melhorias para todos. Pois não, Clodaldo. Não, tu queres perguntar mais sobre os cargos comissionados? Então foi também um tema, uma pauta? Foi um tema bem para todos nós falamos muito sobre isso, né? Ações que visem realmente diminuição dos gastos públicos, redução das secretarias e principalmente cargos comissionados. Nós, como empresas aí, não só empresas, né? Os ouvintes aqui são donas de casa, tá no dia a dia, do seu dia a dia, a gente cuida tudo, né? Olha, vamos desligar a luz ali porque a conta é muito cara, vamos comprar, né, no gás ali que é mais em conta, que entrega certinho, tudo a gente cuida, né? Vai na farmácia, o gestor também da sua empresa, um bom gestor, ele também tem que ter esse cuidado, né? A gente tem que ser eficiente, muito eficiente, né?
ter mais com menos, né? Com uma qualidade boa de vida. Então, claro, a gente vai fazer as economias, mas dentro de uma ordem. Porque o gestor público não pode ser assim. Ele tem que ser assim. Isso é uma realidade nossa do dia a dia do brasileiro, de todos nós, ainda mais brasileiro, né? Que a gente tem sempre aquele dinheirinho ali contadinho no final do mês, estica, né? Da estica. E a gente é muito eficiente em todas as áreas. O gestor público tem que ser desse jeito. Ele tem que pegar pessoas. Já tem um número relativamente grande de contratados dentro da prefeitura, são um pouquinho mais de 4 mil funcionários, a prefeitura nossa em Brusque. Quantos talentos talvez teriam ali que daí então não precisaria trazer esses comissionados? Talvez esses talentos ali dentro que já são contratados, que já têm salário, vamos ser eficientes com eles, assim como a gente faz no nosso dia a dia. Então, essa questão nós estamos falando de uma forma assim, mais junto com o gestor, nós falamos realmente isso, diminuição dos gastos públicos, redução das secretarias, você pode juntar uma ou outra secretaria e principalmente cargos comissionados, para não ser um cabide de empregos, né? E daí vira uma coisa que a gente não quer, que é uma politicagem, a gente quer uma política, né? Algo para cima, para o bem de todos nós, pensando todos juntos, não um penduricalho, como a gente fala. Agora, isso vai começar a ter efeito quando a classe empresarial está fazendo a sua parte. Uhum. Agora, quando o cidadão também abraçar essa causa. Vou dar um exemplo de algo que está mudando. E está mudando porque as pessoas não estão mais aceitando o uso do fundo eleitoral. O que você vê de candidato dizendo que não usa fundo eleitoral, que usou a vida toda, e tem gente dizendo que não usa, mas está usando, o dinheiro está vindo. Mas e por que está fazendo isso? Porque o cidadão não quer mais pagar essa conta. Então esse tipo de atitude vai começar a ter efeito de fato quando o cidadão também começar a abraçar essa causa, a cobrar. Olha, eu acho que isso é um respeito até para o funcionário público. Nós temos que também respeitar muito ele, o dia a dia dele. Ele faz uma boa ação, mas muitas vezes aquilo não está bem dimensionado, ou não tem uma gestão tão profissional. Às vezes você nem valoriza o talento dele ali dentro. Você não tem um plano de eu não vou falar de salários, porque é outra questão. De valorização mesmo. De valorização dele como indivíduo, de estar, talvez, ao invés de eu trazer esse comissionado aqui que eu pagaria mais um X para determinada área, puxa, esse cara aqui tem talento para isso, tu vai valorizar ele também. Nós não estamos aqui questionando o funcionário público. Nós acreditamos que tem que diminuir, é óbvio, mas os que estão contratados, mas nós temos que ser mais eficazes. O país está falando sobre isso, né? Todos nós já está tendo essa mudança aos poucos. Até porque nós temos histórico recente de estados quebrados por conta disso. E essa conta tem que... Nós não vivemos mais aquela época das vacas gordas, né? Onde, de certa forma, dinheiro tem, na verdade, ele só é mal utilizado, né? Rita, no campo econômico, a gente tem um projeto aí que é até encabeçado pela própria Associação Empresarial, que é o PEDEM, né? O PEDEM. O que tem de proposta e de compromisso dos candidatos em relação a essa proposta? Então, todos eles nós conversamos bastante sobre o PEDEM, que é o Plano Nosso de Desenvolvimento Econômico Municipal, que desde o início a gente conseguiu colocar, nós fizemos nas dependências da Unifeb uma parceria, né, que era a Prefeitura, o Poder Público, a entidade, o SEBRAE, e a Unifeb nos cedeu o espaço lá também para a gente ter essas essas reuniões presenciais. E nós conseguimos motivar em 5 eixos vários empresários, né? O seu dia a dia, né? Eu mesmo participei do meu, que era de confecção, depois tem o eixo do têxtil, o eixo de inovação e educação, construção civil e tem mais um eixo aqui que é metal mecânico. Então, desde o início nós falamos, nós estamos tendo uma visão de futuro de qual é a competência de Brusque, para onde ela quer caminhar. Esses eixos são importantes, porque nós temos todos os dados econômicos. Aonde que nós podemos evoluir em termos de inovação, tecnologia, pensando numa cidade inteligente, trazer evoluindo para os trabalhadores também, mais qualidade. Nossa, tem tanta coisa a fazer. Então a gente colocou esse grupo pensante, gestor, né, privado, que são muito capazes também, juntos para ter essas diretrizes. Mas desde o início nós falamos, espero que isso não caia
novamente, né? Só no papel, esquecimento, porque a gente está se dedicando voluntariamente. Estamos saindo das nossas empresas, nossas organizações, estamos lá de forma voluntária, nos reunimos muito, foi quase um ano e depois continuamos virtual, com diretrizes, ações muito importantes. Eu vou dar um exemplo da confecção. Na confecção, nós conseguimos reunir, através do sindicato e da AMP, nós nos unimos mais. Né? Nós fizemos uma viagem no início do ano, antes da pandemia, para Brasília para falar sobre aquele imposto da China, que queria diminuir. Foi uma ação do PEDEM que a gente se reuniu ali, conversamos, fomos um grupo para Brasília. Foi a maior delegação do Brasil, foi catarinense. O pessoal de lá, de Brasília, disse: nossa, como vocês conseguiram? A maior, acho que foi a nossa. Nós levamos 12 empresários daqui, 12. Isso foi ação do PEDEM. Outro que nós estamos pleiteando, que a gente falou também, é sobre as creches, que eu acho que aqui a trabalhadora e a dona de casa que está nos ouvindo, como é importante também a gente ter um horário flexível de creche. Às vezes a gente tem um trabalhador que ele fica, o horário dele é até às 6, ele tem que sair às 5 porque não tem quem busque a filha, porque lá fecha. Então a gente observou através do PEDEM que outros municípios aqui do lado, Tijucas e Itajaí, fizeram uma flexibilização de 1 hora, um plantão, um pouco antes, um pouco depois, resolve a vida de muita gente. Nós não tínhamos isso. Também formamos uma comissão através do PEDEM e a gente está conversando com a secretaria, estávamos conversando, fizemos até uma pesquisa com as empresas. Então, foram várias ações. Eu estou falando só de confecção porque eu estava presente. Teve muitas da construção civil, muitas melhorias assim mais rápidas, que a gente deu sugestões que às vezes o gestor público não percebe, de desburocratizar, e a gente consegue de fora ver, olha, melhor aqui, não precisa ter todos esses documentos, vamos digitalizar, vamos fazer através de internet, facilitar. Teve muito assim, cresceu muito. Então, o PEDEM, nós colocamos para todos. E, infelizmente, alguns candidatos nem sabiam o que nós estávamos falando. Teve um que eu disse: não, eu não vou explicar. Tem que ler. Não sabia o que era o PEDEM? Alguns candidatos não sabiam o que nós estávamos falando. E, infelizmente, aconteceu isso. Outros não, outros estavam bem, né? Informados, né? Porque não é o momento de a gente explicar isso, né? Mas nós vamos levar isso, inclusive, no debate, porque é uma coisa que tem que... É um respeito a todos nós, o trabalho nosso, porque a gente fez isso tudo de forma voluntária. Né? E é uma melhoria para todos. E o gestor que pegar esse material que está pronto, assim, os planos de ações dessas áreas, eu acho que ele já tem o próprio mandato dele já bem planejado. Bem planejado. Quase pronto. Eu diria que é inadmissível. Eu, como no início, até fui convidado ali para participar do PEDEM pela área da comunicação. Eu acabei não conseguindo acompanhar todo, mas acompanhei à distância. Mas é um projeto bem interessante, realmente, né? E identifica, né, Rito, a potencialidade econômica da cidade. Agora, eu acho inadmissível o sujeito se propor a dirigir uma cidade e não ter conhecimento de um projeto importante desse. É aquilo que eu falei no início, que nós falamos no início do programa. É as pessoas se colocarem à disposição para exercer um cargo e não ter um mínimo de preparo de conhecimento. O mínimo que tem que ter, né, Rita? Tem que conhecer para ser gestor, né? Porque depois como é que tu vai lidar com tantas questões que o teu dia a dia não deve ser fácil também, né? Ser um prefeito, porque vem questões de vários lados, mas tem que ter, essa pessoa está disponível, tem que ter preparo para isso. Tem que ter preparo, tem que ter um bom senso, tem que ter uma linha tênue. A gente vê, nós como presidentes, assim, que somos voluntários, eu exerço de forma voluntária, todos nós somos voluntários aqui. E no meu dia a dia, né, eu também sempre me disponho a ficar tantas tardes na CIB, que eu acho que como eu fui presidente, eu tenho que me dispor a isso, né? Então eu me organizo muito, né, e corro muito para atender as demandas, e eu vejo quanto tem questões importantes para a gente resolver, sentar com o empresário angustiado, às vezes tem essas questões estruturais, que é da BR, depois tem questões tributárias. Então a gente tem que saber lidar, mas tu também tem que ter esse entendimento. E é importante o nosso gestor ter esses entendimentos, né? Então, foi muito importante esse painel, porque a gente percebeu isso, assim, quem realmente tem um pouco mais de preparo,
mesmo que a sua ação não seja... Acho que todos nós estamos aprendendo, né? Todos, né? Eu aprendo todo dia, aprendi muito aqui nesse painel, e eu acho que tem que ter essa humildade que nós estamos aprendendo. Mas o gestor, ele tem que estar preparado, tem que estar ler, a função dele é essa, ele vai ganhar para isso, tem que ler, tem que acompanhar as rádios, tem que acompanhar a população, tem que ver as dificuldades, tem que chamar as partes, tem que ser um conciliador. Exato. Sabe, um elo importante aí que pode fazer a diferença para nós. Lógico que nós não vamos citar, Rita, nomes, mas você sentiu assim, quais foram quando eles apresentaram as propostas deles, né? Qual foi assim as principais pautas deles? Olha, eu na realidade achei assim, todos assim, eles estão muito, a palavra não é parecidos, né? Mas eles têm assim as linhas gerais, né? Saúde, isso, aquilo. Mas a gente sentiu que algum outro candidato assim fala muito do eu, isso é ruim, né? A gente tem que falar nós, tem que ter esse cuidado, o candidato não pode dizer eu, né? Tem que ser o nós, né? Eu senti falta da questão da inovação. Eu não vi ninguém assim, um outro candidato que, puxa, ninguém falou de uma cidade inteligente, sabe? Eu acho que a gente tem que ter um degrauzinho a mais, né? Nós sentimos falta um pouco disso, né? Mas do modo geral, um outro candidato nos chamou mais atenção, mas às vezes não são tão preparados ou não são tão conhecidos, né? E alguns assim, acho que tem que voltar mais vezes, né? Ter mais essa escola do dia a dia, porque isso é uma escola, né? Sim. Isso que eles estão fazendo também é uma escola de se preparar um pouco mais, né? Para entender, ter uma visão mais macro, né? Eu senti isso. Sentimos. Até porque Brusque já não é mais uma cidadezinha pequena. Não é. E precisa realmente de São Paulo. E nós temos, olha, empresas fantásticas, empresas que a gente já fala em 4.0, o PDEM fala isso. Sim. Empresas 4.0, assim, tu tem que sair um pouco não que o dia a dia ele é importante, claro que ele é importante, mas você tem que ter essa visão de futuro, o gestor tem que ter essa visão quase planetária, assim, de ver, por exemplo, a nossa... Aqui a rodovia... Antônio Raio? Não, a outra. Ivo Silveira? Ivo Silveira, Pedro Merizio. Tem que ter uma visão aonde que nós vamos caminhar, se vai ter mais trânsito de caminhões ou menos trânsito, o que vai acontecer com esses bairros. Estudo, né? Tem que ter esses estudos, né, de mobilidade urbana, de estruturais, né? Tem que pensar nessas empresas, essa 4.0 que já temos aqui. Eu visitei recentemente um empreendedor, é fantástico as empresas que nós temos aqui, que às vezes o pessoal, o cidadão nem faz ideia, né? É um mundo que realmente acaba passando despercebido, assim, né? Esse setor de tecnologia, nós temos que estar muito lá na ponta, né? Exatamente. Rita, o tempo é o nosso maior adversário. Quero te agradecer aí pela entrevista, pela disponibilidade de nos trazer uma pincelada, né, do que foi essas propostas. Isso vai ser encaminhado para cada um deles, o documento? Nós entregamos, nós demos previamente para eles estudarem as nossas reivindicações, né, para lerem, né? Na hora, todos eles assinaram, nós estamos com o documento dos 6 assinados lá, né? Recebendo reivindicações, entregamos para eles essas reivindicações, e agora nós vamos ter o debate final, que vai ser dia 11, que daí vai ter um confronto entre eles mesmos, né? Sim. E claro, vamos focar muito em cima disso. Dessas reivindicações. Perfeito, obrigado, Rita. Eu que agradeço, agradeço a todos os ouvintes. Posso compartilhar uma informação com você, Valdomiro, e com a Rita, não? Pode, que é uma atitude que eu acho que tinha que ser normal sempre. Isso aconteceu em Xanxerê, olha só. Após bater em carro, o motorista de Xanxerê deixou um bilhete. A atitude chamou a atenção da professora Solange Vidal da Costa, que publicou o recado nas redes sociais reconhecendo o ato do motorista. A atitude de um motorista de Xanxerê, no oeste de Santa Catarina, causou surpresa e foi para as redes sociais. Ao bater no carro da professora, ele deixou um recado nada comum. Boa tarde, amigo. Ao sair, dei a ré e bati no seu carro. Verifique, por favor, se houver danos. Dizia o bilhete que contava com o telefone do motorista. Que coisa linda, né? Isso mesmo. Isso é um tipo de notícia que dá gosto de a gente, né? Isso nós precisamos, né? E ver um gesto tão simples, né? E como chama atenção, né? Como chama atenção. No mundo em que a gente vive, uma atitude que deveria ser normal, né, Rita?
Infelizmente, não é. Ao ponto de viralizar e repercutir tanto assim, né? É verdade. Bom, nós vamos a um rápido intervalo comercial, agora são 8h45, daqui a pouco a gente volta para o encerramento do Rádio Revista Cidade.